Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Danilo, sou estudante de fisioterapia. Atualmente estou cursando o 9º período da graduação. Quero convidar vocês a trocar uma ideia, bater um papo aqui para falar sobre um dos assuntos mais comentados aí das últimas semanas. Não se fala em outra coisa a não ser da lesão do Neymar. O que é que realmente está acontecendo? Se o Neymar vai voltar a jogar antes da Copa do Mundo, se vai estar pronto, preparado. Alguns veículos da imprensa dando como certo, né, que o Neymar vai estar preparado, vai estar pronto, vai estar apto a jogar a Copa do Mundo. Por outro lado, outros veículos de comunicação falando o contrário, falando que a lesão é séria e que o Neymar corre sérios riscos de ficar de fora da Copa do Mundo. Não vou aqui falar a respeito, explicar da lesão especificamente. Isso está sendo bastante repercutido, todo mundo está falando sobre isso. Todo mundo já sabe que é uma lesão muscular na panturrilha de grau 2, né, onde ocorre uma ruptura parcial da fibra muscular. Né, não é isso que eu quero falar com vocês, mas repercutir um pouco o que é que a imprensa está falando, o que é que está sendo circulado aí. Algumas fontes seguras falam que o Neymar vai estar pronto, vai estar preparado. Outras fontes, né, outros veículos de comunicação falando que o Neymar tem grandes chances de ficar de fora. E para começar aqui, um dos relatos assim mais contundentes que eu vi hoje, um dos relatos mais contundentes foi do comentarista da Globo, Caio, né? Ele falou, né, em suas redes sociais de forma muito segura, obteve fontes seguras da CBF, da seleção brasileira, que fala que o Neymar está garantido na Copa do Mundo e não corre risco de ficar de fora. Vamos aqui dar uma olhada no que foi falado, o que foi que o Caio Ribeiro, comentarista da Globo, falou a respeito disso. Neymar embarca. Neymar estará no avião para disputar a Copa do Mundo na segunda-feira. Pessoal, acabei de conversar com pessoas importantes da seleção brasileira que me garantiram que não haverá nenhum tipo de anúncio depois do amistoso. Olha aí, essa forma bem contundente aqui que ele falou, né, que tem fontes seguras dentro da seleção. É um ex-jogador, comentarista da Globo, né, tem uma certa influência ali nos bastidores ali, de notícia e tudo mais, né, então isso já deixa um pouco tranquilo, né. Vamos dar continuidade aqui. Tipo de anúncio depois do amistoso do domingo, que eles não trabalham com um plano B e não pensam no corte do Neymar. Eles acreditam sim que o Neymar tem uma lesão e que ele vai se recuperar a tempo. Que o Neymar tem uma lesão, isso todo mundo sabe, né, pessoal? Que o Neymar tá lesionado, uma lesão muscular nível 2 na sua panturrilha, isso todo mundo já sabe. Agora a grande dúvida aqui é se vai dar tempo do jogador se recuperar antes ali do prazo final que a FIFA estipula para as seleções, para poder inscrever o jogador na competição. Então, todas as seleções têm até 24 horas antes da estreia para divulgar os nomes ali dos jogadores que estarão aptos a jogar. Se por algum acaso o Neymar não tiver condições, isso que ninguém quer, né? A CBF terá até 24 horas antes do primeiro jogo para divulgar isso para a FIFA, para disputar e ajudar o Brasil a conquistar esse Hexa. Importante. O que diz o regulamento da competição? Olha aí, ele vai explicar isso agora, o que eu acabei de falar. A CBF tem até 24 horas antes do primeiro jogo para divulgar ali a lista final, tá, de quem tá apto ou não. Caso contrário, qualquer jogador, não só o Neymar, mas qualquer outro jogador que por acaso vinha se lesionar, isso a gente espera que não aconteça com ninguém, né? Tem até 24 horas antes do primeiro jogo para fazer a substituição. Nenhum de nós, mas o importante é a seleção conta com o Neymar e acredita na recuperação, de repente até um pouco mais rápido do que o prazo estipulado. Você acabou de falar aqui. Você tem que apresentar o laudo e comprovar que o jogador machucado não tem condições de disputar a Copa. E aí você pode fazer algum tipo de substituição. O Brasil estreia no dia 13 contra o Marrocos. Então até o dia 12, 24 horas antes, ele pode cortar o Neymar ou qualquer jogador. A gente tem pouco mais de 2 semanas aí, né, pessoal, pro jogador se recuperar, pro atleta se recuperar.
Lembrando que esse prazo, né, de 2 a 3 semanas, que é o prazo, que é o tempo estipulado aí para que o jogador esteja recuperado, começa a contar do momento da lesão, né? E na realidade ninguém sabe ao certo quando foi exatamente quando o Neymar se lesionou. O que não é a torcida de nenhum de nós, mas o importante é a seleção conta com o Neymar e acredita na recuperação, de repente até um pouco mais rápido do que o prazo estipulado de 3 semanas. Algumas pessoas da imprensa, no caso aqui o Caio, né, comentarista da Globo, dando como certo, né, a presença do Neymar na Copa, né, segundo ele tem fontes seguras ali dentro da CBF, dentro da seleção, que garantiu que Neymar estará na Copa do Mundo, sem nenhum problema. Por outro lado, eu vou mostrar outro vídeo aqui, outro grupo da imprensa que fala que não, que Neymar ainda não está garantido. Vamos aqui dar uma olhada. O que a gente tem de informação hoje é uma lesão muito mais séria. A jornalista me lembra Joana muito a lesão, a gente estava conversando aqui na redação, pessoal. a lesão, aliás, é a mesma, né? Do Romário em 98. No Sport TV News. O Romário foi cortado em 98, 8 dias antes da estreia da Copa, com uma lesão na panturrilha direita. A jornalista Joana de Assis, que também faz parte do Grupo Globo, do Sport TV, ela já fala de uma forma mais preocupante, né? Falando que a lesão é séria, falando que o Neymar corre grandes riscos de ficar de fora. É outro jogador, outras tecnologias. A lesão não dá para falar que é exatamente a mesma, mas é no mesmo lugar e o mesmo grau, que a lesão do Romário também era uma lesão de grau 2. Ele teria condições de se recuperar? Não sabemos. Hoje o que a gente tem de informação também é o Neymar está extremamente abatido. São duas pessoas, né, da mesma empresa, da Rede Globo, né, do Grupo Globo. No caso aqui o Caio, ele geralmente comenta na TV aberta, né, na própria Globo. Já aqui a Joana, ela faz parte do Sport TV News, né? E ela já vem com esse tom mais preocupante, falando que é um pouco mais sério e que o Neymar corre risco sim de ficar de fora. Então é isso, pessoal, para vocês observarem, né, que um pessoal fala uma coisa, outro jornalista já chega com outra informação, com outro tom mais preocupante. Só que na realidade o fato é que ninguém sabe de nada, né? As informações ainda são muito imprecisas, tá? Eu acho muito difícil, inclusive, a CBF ou membros ali da seleção falar, se pronunciar, né, de uma forma mais concreta, né? Muitas informações ali são mantidas em sigilo, né? A gente tá falando aqui, se trata do principal jogador da seleção brasileira, o craque da seleção brasileira, por mais que tenha muita gente que não goste dele, que muita gente que estava torcendo contra, né, que ele não fosse para a Copa do Mundo, mas o fato é que ele é o protagonista da seleção, tá? Então, se tratando de um jogador dessa relevância, é muito provável que a CBF, que ali membros ali da seleção brasileira, não vai falar nada sobre o caso. Outro vídeo bastante interessante, pessoal, que eu vi aqui do último jogo do Neymar pelo Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Aconteceu aquele fato, né, que chamou a atenção de todo mundo, que foi a substituição do Neymar, né, aquela polêmica que envolveu ali o jogador, né, e que se especula que aquilo ali foi proposital, né, para evitar algo maior. Se não foi proposital, o Neymar deve agradecer de verdade ao juiz, porque talvez aquela atitude, aquele erro do juiz, aquele erro da arbitragem, pode ter salvado o Neymar de uma lesão mais séria, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Só para contextualizar, no último jogo do Neymar pelo Campeonato Brasileiro, né, pelo Santos, houve um erro da arbitragem, tá? O Santos iria fazer uma substituição, o Neymar foi pro lado de fora e levou ali uma pancada, algo do tipo ali, foi pro lado de fora do campo para receber ali atendimento, e na hora da substituição, o árbitro se equivocou e achou que o jogador que seria substituído fosse o Neymar. Só que não era o Neymar era para permanecer em campo. Só que pela confusão da arbitragem, o Neymar ficou de fora, tá?
E isso provavelmente deve ter salvado o Neymar de uma lesão mais séria. Vamos dar uma olhada aqui. O Neymar estava do lado de fora do campo ali, recebendo atendimento. Já estava demonstrando ali um incômodo na panturrilha, o local da lesão. E o árbitro, ele autorizou ali a substituição, sendo que o árbitro achou que era o Neymar que estaria saindo. Só que o técnico do Santos, né, o Cuca, informou que não era o Neymar que ia sair. Não estava previsto que ia ser Neymar que ia sair naquela ocasião. E mesmo assim, a arbitragem manteve sua posição e confirmou que o jogador a ser substituído seria sim o Neymar. O Robinho Júnior, né, que foi o jogador que entrou, levantou a placa ali. Pessoal, muita gente fala que muita gente está especulando que isso aqui foi tudo encenado, tá? Que o Neymar já estava lesionado, ele sabia da lesão e ele criou toda essa cena para poder sair de campo ali. Porque imagine, esse jogo aqui ocorreu literalmente um dia antes da convocação. Então imagine Neymar se lesionando sério nesse jogo, cara. Muito provavelmente, né, a CBF não iria convocar o jogador para a Copa do Mundo. Essa cena que vai aparecer aqui a seguir é uma das cenas que vai entrar para a história do Brasileirão. O Neymar ali mostrando um papelzinho ali da substituição, pessoal. Foi bem peculiar essa imagem aqui. Agora eu queria, para finalizar aqui o vídeo, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria convidar vocês, principalmente para quem é da área de fisioterapia, estudante ou não. Se fosse você que fosse tratar o Neymar nessa situação, o que você faria? Qual seria o teu protocolo nesse momento? Nesse momento que a gente vê a importância, né, da fisioterapia esportiva, a gente vê que não é fácil, porque se trata de um astro, né, do futebol brasileiro, às vésperas da Copa do Mundo, a competição mais importante de todas, né, onde é o auge da carreira de qualquer profissional. Então imagine a responsabilidade da equipe de saúde, da equipe não só dos fisioterapeutas, mas toda a equipe de saúde. Imagine a responsabilidade que é de você tratar o principal jogador da seleção brasileira. E aí, o que é que você faria? Você já se colocou no lugar? Olha, a gente sabe, né, que o Neymar, ele está em excelentes mãos, né, são excelentes profissionais que estão ali com ele. Pelo que eu vi, pelo que eu observei aqui, os fisioterapeutas, né, a equipe que trata o Neymar é a mesma equipe que está sempre com ele há mais de 10 anos, tá? Então conhece o jogador, sabe todo o seu histórico, tá? E com certeza absoluta são excelentes profissionais. Mas aqui só fazendo essa reflexão, né, isso é um excelente estudo de caso também, né? Um excelente estudo de caso clínico aqui que a gente poderia analisar. E tomou essa repercussão, obviamente, né, pelo tamanho do jogador, pela circunstância que é as vésperas da Copa do Mundo. Mas isso aqui é mais comum do que você imagina. Todos os dias tem atletas, tem pacientes nessa mesma situação aqui, tá? Eu já cansei nos estádios aí de tratar atletas e pacientes com a mesma lesão, na panturrilha ou na posterior de coxa, né, nos isquios tibiais, né? E isso é mais comum do que você imagina. O que eu faria é o seguinte: primeiro, né, você tem que analisar ali, você tem que fazer uma avaliação, tá, pessoal? Uma avaliação, ela é diferente, né, do exame de imagem, né? O exame de imagem já constatou ali a lesão muscular, grau 2, tá? Uma ruptura parcial, né, da fibra muscular. Mas quando eu falo testes, a gente fazia algumas avaliações clínicas com o jogador, para ver o nível de dor, para ver o nível de inflamatório ali, até onde ele pode chegar. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a gente poderia colocar ali um lung test, por exemplo, para a gente ver a amplitude de movimento de tornozelo, a gente vê a dorsoflexão, flexão plantar do jogador,
né, como é que tá. A gente sabe que essa dorsoflexão, essa flexão plantar, ela tem influência direta no fortalecimento da panturrilha, né? É um excelente teste para a gente ver ali como é que tá essa mobilidade do tornozelo. A gente sabe que abaixo de 35 graus, a gente já sabe que o atleta ele tem um déficit de mobilidade de tornozelo, tá? Então, primeira coisa a se fazer é uma avaliação com o atleta, né? Após fazer essa avaliação, a gente precisa traçar os nossos objetivos. Qual o objetivo que a gente quer? Ganho de amplitude, ganho de força, controle, questão inflamatória. Então a primeira coisa que eu faria ali era um controle dessa situação inflamatória, né? O controle da inflamação do jogador, né? A gente pode utilizar os recursos da eletrotermofoto, né? O ultrassom é muito bom para esse controle inflamatório. O laser, né? O laser ali é excelente também. Crioterapia, né? O gelo também é importantíssimo ali para essa recuperação. Depois, posteriormente, a gente poderia começar a pensar em uma questão de fortalecimento. A gente fazer algum trabalho ali funcional com o jogador. Então, é um erro, né? Para quem acha que não deve mexer, que tem que ficar ali estático sem mexer. É um erro, tá? Os estudos comprovam que nesse tipo de caso precisa sim que a gente mexa para que a gente faça um trabalho funcional com o atleta, levando em consideração as características, né? No caso, Neymar, um atleta de futebol, então a gente tem que introduzir, né, dentro do plano de tratamento, situações que ele vai encontrar na vida real, né? No jogo ali, numa situação real de jogo. Então, aceleração, desaceleração, salto, contato físico que ele vai ter com outros jogadores, com certeza, né? Então a gente pode utilizar aí vários recursos, tá? Da pliometria, a gente fazer bastante trabalho de salto, a gente fazer trabalho de ganho de força, ganho de amplitude, né? Ganho de propriocepção. É muito importante também que a gente faça esse trabalho e de verdade esperar que o jogador esteja pronto em até 3 semanas. Esse é o prognóstico. Eu como torcedor, inclusive tô até com a camisa aqui hoje, ó. Eu como torcedor, de verdade assim, eu espero que o Neymar se recupere o mais rápido possível, né? Tô torcendo muito para que o jogador ele consiga ajudar a seleção brasileira. Não posso negar aqui a minha admiração, né, pelo atleta, por tudo que ele representou, pela habilidade que ele tem. Passagem pelo Barcelona, passagem pelo PSG, enfim, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, né? O jogador que mais fez gols pela seleção brasileira. Então eu espero de verdade que ele esteja apto e que ele ajude a nossa seleção a trazer o tão sonhado Hexa aqui pro nosso país. No mais, pessoal, é isso. Se você estiver gostando dos vídeos aqui, eu peço que você se inscreva, comenta, compartilha e me ajuda aí a crescer o canal. Vou deixar esse vídeo por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!